Eurípides, o homem e a missão. O testemunho. Jesus adverte através do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Na catalogação dos testemunhos com o Cristo, Eurípides credenciou-se, no correr dos séculos, como discípulo sincero da Boa Nova, sendo conduzido em fases diversas ao sacrifício, em momentos de perseguição, às ideias salvadoras do Evangelho. Abre parênteses, nota. Na revisão dos processos instaurados no Sinédrio, desde as perseguições de Saulo de Tarso ao cristianismo nascente, reavivaram, décadas mais tarde, os movimentos de repressão aos seguidores do Evangelho na Palestina. Eurípides, então muito jovem e pupilo de Inácio de Antioquia, tornara-se ardoroso propagador da Boa Nova na Judéia, onde foi sacrificado. Revelação inédita de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Em Ave Cristo, romance de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, vamos encontrá-lo 200 anos após o flagício de Jesus como Rufo, um cristão escravo de Roma, radicado nas Gálias, onde se dedicara aos serviços do Evangelho. Foi novamente sacrificado por haver defendido com desassombro sua posição nos campos da fé. Fim da nota, fecha parênteses. Viveu a derradeira trajetória terrena nas dimensões superiores do missionário, que não aspirou senão à glória do testemunho da própria consciência, no desdobramento de sua imensurável obra de amor. Todavia, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la, porque o testemunho da consciência se lhe transformou no tabernáculo do Cristo vivo. Abre parênteses, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, Rio de Janeiro. Fecha parênteses. Eurípides viveu intensamente a glorificação do próprio ser íntimo. Eis porque encontrou o Pai nas telas do infinito, em toda a obra perfeitíssima da criação, numa emocionante integração com a onipotência divina, diante da qual se prosterna nos grandes transportes de sua alma luminosa. Por tais motivos, devem-se entender as transcendentes situações que transformaram sua vida em lídimo, manancial de gestos surpreendentes e incomuns, porque caracterizam o homem incomum e sua obra diferente, profundamente assentada nas raízes do amor. O objetivo do presente capítulo é o de simples análise das reações desse homem singular em face dos impactos desferidos por adversários gratuitos da luz, nas tramitações do processo criminal que o Círculo Católico de Uberaba imputou-lhe em 1917. Por outro lado,
relacionaremos os importantes fatos que se evidenciaram naqueles dias ensombrados. Eurípides fora intimado a comparecer às 19 horas do dia 22 de outubro de 1917, no Paço Municipal, a fim de prestar declarações no inquérito policial ora aberto para a avaliação das denúncias, como em curso nos crimes previstos nos artigos 156 e 157 do Código Penal. O ato chegara da parte do senhor delegado especial, Dr. Arnaldo Alencar Araripe, de Uberaba, no momento em que Eurípides, de valise em punho, preparava-se para ir ver alguns doentes. Era uma terça-feira melancólica. A notícia espalhara-se pela cidade como um relâmpago. A praça da Câmara encheu-se de muita gente amiga de Eurípides. No ar pairavam sombras de gerais apreensões, misturadas à curiosidade de alguns poucos indiferentes. À hora indicada, Eurípides compareceu ao local determinado pela autoridade competente. Trazia sua valise, pois dali sairia às visitas programadas junto a enfermos. Tomara conhecimento da denúncia com grande serenidade. Compreendeu de início que não era o charlatão, o visado pela incompreensão humana, mas pura e simplesmente a doutrina espírita e um dos medianeiros dos espíritos superiores, na consecução do bem. Que a justiça dos homens castigasse nele o que a justiça divina, indefectível e eterna, aprovara plenamente. O frágil entendimento humano andava muito claudicante na sua postura pretensamente austera. Mas tudo se justificava na esfera da incompreensão humana, desde que se lhe atribua a marca da ignorância, as eternas leis do amor e da justiça. Esses pensamentos sustentavam Eurípides na hora difícil. O interrogatório prosseguia. A hora avançava, e uma só preocupação lhe assoberbava o espírito: os seus doentes. Estavam alguns em estado grave e aguardavam-lhe a assistência pessoal. Quando, finalmente, encerrou-se o trabalho de Sua Excelência, o delegado especial, Eurípides a ele se dirige, humilde. Poderá Vossa Excelência conceder-me permissão para retirar-me? Que vai o senhor fazer? Indaga o representante da justiça, com os olhos fitos na valise de Eurípides. Ver meus doentes, senhor. O desassombro de Eurípides impressionou vivamente o doutor Araripe, que nele viu um indivíduo excepcional, que estava disposto até ao sacrifício pelos seus doentes. Enquanto as atenções do senhor delegado especial se voltavam para as testemunhas arroladas, Eurípides saía discretamente, apanhando a porta central do edifício da Câmara Municipal. Lá fora, compacta multidão acercara-se dele. Todos queriam conhecer as ocorrências. Nada de grave, meus amigos. Voltem para seus lares, enquanto eu vou dar um giro pelas casas de alguns enfermos. A palavra serena, aliada ao ato, teve o condão de asserenar os ânimos.
fraccionaram-se os grupos, encaminhando-se algumas pessoas para seus lares. Outras, porém, inconformadas, aguardavam novidades. Os comentários corriam à boca pequena. A cidade estarrecia-se ante a ignomínia que alguns cérebros dementados lançavam contra Eurípides. Poderiam acaso desempenhar a missão de renúncia e de amor que Eurípides vinha realizando há anos a favor de todos? Infelizes que não meditaram um momento sobre a situação de dor em que atirariam os mais pequeninos, caso as mãos socorredoras do benfeitor lhes faltassem. Essas elucubrações lançavam o fogo da inquietude nas almas que se colocavam ao lado de Eurípides, naquela noite carregada de tristezas e apreensões. Ao regressar a casa, após as visitas programadas, Eurípides relata os lances da tarde, sintetizando propositalmente, a fim de evitar preocupações maiores aos pais e amigos que o aguardavam. Salientou, todavia, que era fundamentalmente importante o impositivo do esforço no bem, no desdobramento das tarefas socorristas. Tudo correria normalmente nas oficinas de trabalho, que Jesus confiou a ceareiros leais. Cada um permanecesse no seu posto, cuidando das obrigações sagradas. O resto pertencia a Deus. Somente a divina providência podia ditar roteiros para as necessidades humanas, porque apenas ela conhece as deficiências de nossos espíritos. A palavra de Eurípides, eivada de serenidade e imantada de vibrações poderosas, atingiu as fibras emocionais dos entes queridos que o ouviam. Lágrimas banharam as faces dos velhos pais, dos familiares e dos amigos. Nos corações, instalava-se, mais segura que nunca, a certeza de que o serviço ao próximo tem a força de lei em todos os domínios da criação, em todos os momentos. Todas as testemunhas arroladas evidenciaram gratidão ao benfeitor, com depoimentos inspirados e favoráveis ao acusado. Seus nomes também ficaram registrados no reconhecimento da família e dos amigos de Eurípides. Foram as seguintes: Manuel Correia, Lindolfo Fernandes, Antônio Gonçalves de Araújo, Azarias Arantes e Maximiliano Cláudio Diamantino. Abre parênteses, nota, ver Dr. Inácio Ferreira, Subsídio para a História de Eurípides Barçanufo, editado pelo autor, Uberaba, Minas Gerais, 1962, páginas 93 a 110. Fim da nota, fecha parênteses. Terminados os trabalhos da noite, Eurípides fora repousar. Dona Amália, porém, ficara até as primeiras horas da manhã, escrevendo a amigos de diversas cidades, a fim de comunicar-lhes o ocorrido. Tal fato, confessa a dedicada secretária, dera-se a revelia de Eurípides. As cartas foram lançadas ao correio naquela manhã. Os trabalhos da farmácia e do receituário prosseguiam no horário habitual. Em todas as fisionomias, excetuando-se a de Eurípides, lia-se profundo abatimento interior. Alguns dias depois, Eurípides encontrava-se à sua mesa de trabalho, quando Dona Amália e os demais auxiliares
anotaram a seguinte notícia: Bezerra de Menezes, assinala Eurípides, acaba de anunciar-nos que grandes e brilhantes artigos de defesa já estão sendo editados. Efetivamente, os discípulos do curso superior do Colégio Allan Kardec haviam endereçado excelente matéria a jornais leigos e espíritas de algumas cidades da região. Esses periódicos começaram a chegar nos dias subsequentes. Entre mentes, os amigos de Eurípides corriam a oferecer-lhe préstimos. Alguns desejavam eliminar os autores da nefanda acusação. O trabalho desenvolvido por Eurípides nesse passo foi tremendamente difícil. Foi-lhe necessário lançar mão de variados processos de persuasão para anular esses sentimentos de revolta dos espíritos. Certo dia, suplicara ele, chorando, a um amigo mais empedernido nos intentos de represália: por favor, meu irmão, os senhores fazem-me sofrer muito mais que meus acusadores. Serei a mais infeliz das criaturas se um dos senhores tornar-se assassino por minha causa. Por outro lado, a vida de Eurípides estava à mercê da sanha de seus adversários gratuitos, que colocavam jagunços, mercenários profissionais, a vigiar-lhe os passos, à espera do momento propício para exterminá-lo. Por várias vezes, Eurípides fora avisado por benfeitores espirituais, atentos na preservação de sua vida, acerca dessas tentativas escusas. Certa noite, bateram-lhe a janela do quarto, conforme o hábito dos que vinham em busca de medicamentos para enfermos em estado grave. No instante em que se dispunha ao atendimento, Eurípides ouviu a voz alertadora de Bezerra de Menezes: não abra, está aí alguém para matar você. Eurípides obedeceu. Não insistiram nas pancadas, e confirmou-se mais tarde, através da confissão espontânea do infeliz assalariado das sombras, o gesto infeliz. De outra feita, noite alta, Eurípides fora chamado a atender a uma parturiente. Ao portador, ele solicitara que fosse para junto da enferma, enquanto arrumava o material necessário na sua valise. O aflito homem foi-se, agradecido à lembrança generosa. Enquanto preparava o indispensável para aquela conjuntura delicada, Bezerra lhe diz: na esquina da Câmara Municipal, esperam-no 2 indivíduos para eliminá-lo. Nada, porém, lhe acontecerá. Você terá o amparo do alto. Eurípides apanhou o chapéu e saiu, coração envolvido nos fios de ouro da prece. Ao passar pelo local indicado, divisou 2 vultos em atitude suspeita. Boa noite, irmãos. A saudação, profundamente ligada à divina fonte da paz, atingiu aquelas pobres consciências, porque ambos corresponderam, descobrindo-se num gesto reverente. Boa noite, seu Eurípides. E fora, realmente, uma boa noite para Eurípides. Sua tarefa junto da enferma coroara-se de êxito,
e, sobretudo, conseguira, com a sua humildade, emocionar aqueles que buscavam tirar-lhe a vida, o que vale evidenciar-se a ventura de haver propiciado a corações inscientes do bem o primeiro passo para o encontro com a própria consciência. A cidade começaram a aportar caravana de amigos, organizadas especialmente para trazer a Eurípides o conforto da solidariedade. Telegramas, cartas e mensagens telefônicas chegavam a centenas diariamente. O povo reunia-se em comícios pacíficos, hipotecando apoio ao grande benfeitor. Discípulos de Eurípides guardam com o maior carinho a lembrança dos acontecimentos e alguns assinalam que o doutor Araripe fora assistir à aula de Evangelho na quarta-feira imediata à intimação feita a Eurípides. Horas inesquecíveis, em que a palavra serena de Eurípides penetrava o tabernáculo dos corações, lançando aí as sementes do amor. Estudioso como sempre fora, Eurípides havia apreendido na hermenêutica dos direitos civis e do Código Penal, com base em jurisconsultos abalizados, os elementos atinentes ao próprio caso. Mas, naquela tarde, impressionou vivamente ao delegado especial com a interpretação do julgamento do Mestre Jesus. Projetara quadros da condenação, evidenciando os momentos de dores acerbas para tantos corações anônimos que, juntando-se à multidão inconsciente, formavam a minoria esclarecida, despertada para o reino das verdades eternas. A explanação vívida, robustecida por grandiosas tomadas inspirativas, dominava a todos os presentes com profunda emoção. Eurípides concluiu a peroração comovedora, solicitando aos corações amigos que permanecessem fiéis aos propósitos de concórdia e serenidade. Era dever imperioso de todos a manutenção do espírito de ordem e, sobretudo, de perdão, a fim de que pudessem estar cada vez mais próximos do Cristo de Deus. Ao final das lições evangélicas, o doutor Araripe acercara-se de Eurípides, rogando-lhe escusas pelos acontecimentos da véspera, e que se inteirasse de que cumpria ordens superiores com profunda repugnância pessoal. Eurípides confortava-o com expressões de carinhosa simpatia, afirmando-lhe que bem lhe compreendia a posição difícil naquela conjuntura, mas era necessário que ele cumprisse com o seu dever. O delegado especial despediu-se, expressando sua emoção nas lágrimas silenciosas que lhe brotavam espontâneas da alma sensível. O processo corria de um juiz de paz para outro, no pequeno termo de Sacramento, cumprindo determinações superiores. Todavia, os vigilantes da lei preferiam declarar-se por motivos vários, impossibilitados de pronunciar-se e, quando instados por injunções superiores, ao cumprimento das atribuições afetas ao caso Barçanufo, pacificamente renunciavam ao cargo, por sinal eletivo, enquanto a campanha difamadora não conhecia tréguas. Através dos boletins do Círculo Católico de Uberaba,
e pelas colunas do Lavoura e Comércio daquela cidade, inteiramente distanciada dos princípios de ética, para não dizer-se das recomendações cristãs, essa campanha atingiu os mais baixos níveis de compostura jornalística. Abre parênteses, nota. Ver subsídio para a história de Eurípides Barçanufo, página 37. Fim da nota, fecha parênteses. Desde a primeira hora, amigos e correligionários de Eurípides, em Uberaba, reuniam-se em casa do senhor João Modesto dos Santos, na rua Bernardo Guimarães. Eis como nos relata o fato o doutor Inácio Ferreira, no seu livro Subsídio para a História de Eurípides Barçanufo. Abre aspas. Um portador enviado a Sacramento de lá voltava com a resposta de Eurípides. Não reagiria e nem tomaria qualquer atitude hostil. Recomendava calma e que se procurasse evitar qualquer atitude precipitada. Apesar dessa atitude e recomendação, continuaram as reuniões. Ficaram estabelecidos a defesa e protestos pelo jornal do Triângulo, de propriedade do senhor João Modesto dos Santos, que punha as colunas do mesmo à disposição de todos os seus colaboradores, enfrentando toda e qualquer consequência. Poderia faltar o pão para os seus filhos, mas o papel para a defesa daquele missionário jamais faltaria. Originaram-se daí os primeiros artigos de defesa e os primeiros boletins de protesto. A campanha de defesa foi orientada e dirigida pelos jornalistas Alceu de Souza Novaes, Robespierre de Melo, Lafayette de Melo, professor João Augusto Chaves e outros. Época de domínio clerical e sob coação intensa, não só as devoluções foram chegando em quantidade, como também ameaças de empastelamento do jornal. Mais do que nunca, se fizeram sentir também os efeitos da política, com perseguições de toda ordem, ameaças de transferências e demissões. Todavia, o jornal aumentava continuamente as suas tiragens, satisfazendo a finalidade da campanha e o grande número dos seus apreciadores. A campanha durou meses e o jornal do Triângulo sustentou-a com galhardia e imensos sacrifícios financeiros para o seu proprietário, que, com desassombro e firmeza, soube pagar, assim, a sua dívida de gratidão e, mais do que isso, como jornalista, elevar bem alto a bandeira da liberdade de imprensa na defesa de uma causa justa e divina. Fecha aspas. Abre parênteses, páginas 42 e 43, fecha parênteses. Certa manhã, eram passados 4 dias daquela noite dolorosa em que Eurípides recebera intimação para comparecer perante as autoridades, em meio ao receituário. Viram-no chorando, dominado pela emoção. Justificou suas lágrimas exclamando: como sou pequenino, como sou indigno. Não mereço tanto carinho dos espíritos, como são dedicados. Sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que não mereço. Um quadro de intraduzível beleza me apresentam esses luminares da espiritualidade. Lá está Ismael,
postado na cumeeira do Colégio Allan Kardec. O valoroso soldado do Cristo desembainha uma espada de luz e diz, abre aspas, nada temas, Eurípides, daqui serei o sustentáculo, fecha aspas. Agora é Bezerra de Menezes, que reafirma sua posição junto de nossas humildes tarefas socorristas, acentuando, abre aspas, daqui serei eu, fecha aspas. Eurípides prossegue, chorando, desde o colégio até o prédio da cadeia pública. Passando à nossa frente, vejo letreiros luminosos a formarem um conjunto feérico de indefinível descrição. As letras luminescentes têm 1 metro quadrado mais ou menos e foram dísticos, onde leio expressões carinhosas com profundo senso de minha pequenez. Abre aspas. Viva Eurípides, viva Eurípides. Fecha aspas. Abre parênteses, nota. Ver o artigo do Dr. Tomás Novelino, Uma Vitória do Bem. Jornal A Nova Era, Franca, São Paulo. Fim da nota, fecha parênteses. Na madrugada seguinte, após uma noite sem repouso, mercê do número avolumado de pedidos a atender, Eurípides levantara-se e, como habitualmente fazia, encaminhou-se para o quintal arborizado, a fim de ali efetuar a primeira oração do dia. A família repousava ainda. Quase à entrada da farmácia, havia um caramanchão de jasmins brancos que aromatizavam suavemente o ambiente. O jasmineiro estava prodigiosamente florido naquela época do ano, mas parecia uma camada de neve jogada sobre um tapete verde. Desde a madrugada alta, Eurípides permanecia entregue aos enleios dulcificantes da prece. Toda a vibração de confiança, respeito e amor que dirigia ao Senhor dos mundos. As sombras da noite começaram a diluir-se na atmosfera trescalante, que recebia os primeiros saudares do sol. Inopinadamente, Eurípides apresentou-se cambaleante e trêmulo junto da secretária, que já se encontrava nos aprestos para as tarefas que deviam iniciar-se muito cedo. Dona Amália, disse ele, com voz quase embargada por poderosa emoção, a senhora pode imaginar que espírito se me apresentou no caramanchão de jasmim sob o céu estrelado? Vários nomes foram lembrados pela secretária, inclusive João Batista e Maria Santíssima. Os ouvidos da abnegada criatura receberam a mais surpreendente e maravilhosa revelação que lhes fora dado ouvir em toda a sua vida. Abre aspas. O próprio Mestre, Jesus, fecha aspas. O impacto emocional atingiu-a em cheio, mas dali a momentos o cérebro funcionava normalmente. Jamais pudera admitir a visão do Cristo, a criatura encarnada. O impossível para seu entendimento acabava de realizar-se. Sim, porque jamais ouvira uma falsidade ou mentira nos lábios de Eurípides. Entre mentes, eis que a emoção permite uma pausa na momentânea inibição vocal de Eurípides que prossegue. Que beleza impressionante, inenarrável! No interior do caramanchão,
uma cascata de luzes cambiantes inundava tudo. O mestre, continua Eurípides, com voz trêmula, baixou os olhos cheios de intensa luminosidade para o átomo caído a seus pés e disse, abre aspas, meu filho, nada temas, estamos com Deus, a vitória é nossa, fecha aspas. Naquele momento, os olhos do mestre voltaram-se para o infinito e projetaram dois poderosos focos que atingiram alturas imensuráveis. A emoção senhoreara novamente os sentidos de Eurípides, turbando-lhe a palavra. Emudecera soluçando. O mesmo acontecera a Dona Amália, que registrou o impressionante relato sem uma palavra, sob o domínio de poderosa emoção. Dentro de pouco, davam continuidade aos serviços normais do receituário e da farmácia, abismados em profundíssimo silêncio. O processo correra de Herodes para Pilatos. Nada menos de 5 juízes se recusaram ao pronunciamento final. O processo morrera, assim como nascera, sem glórias. Tal como acontece aos missionários da lei superior, surpreendemos neste fato, como em centenas de outros que se ligaram à missão de Eurípides, a imanente lei que preside ao destino dos homens. Como afirma Leon Denis, referindo-se à obra de Joana d'Arc, abre aspas, mais alto que as contingências terrenas, acima da confusão dos feitos oriundos da liberdade humana, preciso é se perceba a ação de uma vontade infalível que domina as resistências das vontades particulares, dos atos individuais, e sabe rematar a obra que empreende. Fecha aspas. O movimento fora acompanhado em todo o seu desenrolar pela observação dos amigos de Eurípides. 8 meses de alternativas haviam decorrido. Em Uberaba, um grupo de amigos achava-se vigilante, aguardando o final do malfadado processo. Em Conquista, o senhor Aristógiton França, cunhado de Eurípides, mantinha-se em permanente contato com pessoas de suas relações em Uberaba, objetivando colher informações a respeito. No dia 8 de maio de 1918, Aristógiton recebeu a comunicação do próprio escrivão, por via telefônica, de que o processo voltava à casa de origem. Fora, naquela data, prescrito pelo doutor Fernando de Melo Viana, juiz de direito de Uberaba, por falta de pronunciamento competente. O funcionário da Justiça acentuava, na sua mensagem, que o documento fora lançado ao correio naquela hora. Fácil imaginar-se o júbilo do cunhado de Eurípides. Imediatamente, a população rural conquistense fora avisada do acontecimento. Os preparativos para uma manifestação estrondosa foram realizados, debaixo de estrita discrição. No dia imediato, às 17 horas, horário normal das distribuições postais, ouviram-se os primeiros estrugimentos de fogos, vindos da entrada da cidade. Era o povo de Conquista, que chegava em massa a fim de comemorar o grande sucedimento. Em poucos minutos, Sacramento se juntava àquela multidão frenética. Eurípides encontrava-se
nas suas tarefas ordinárias. Compreendera o que se passava, pois dissera a seus auxiliares: Vamos orar, meus amigos. A hora é de extrema delicadeza. É preciso rogar a interferência do alto para que os infelizes instrumentos desse processo não sejam molestados. A apreensão de Eurípides era absolutamente procedente e lógica. Que esperar de uma multidão dominada pelo júbilo? Realmente, muitos aborrecimentos evitaram-se, pois a represália aos adversários estava no programa daquela explosão popular. Em pouco, uma massa de 5.000 pessoas, ou seja, a população inteira, e mais centenas de manifestantes de fora, achavam-se em frente à residência de Eurípides. Diversos oradores se fizeram ouvir, inclusive discípulos de Eurípides, dentre os quais o senhor Zenon Zoroastro Borges, cujas palavras são ainda hoje lembradas pela justeza das argumentações. Eurípides dirige-se aos amigos em lágrimas. Emocionava-se ante a demonstração coletiva de simpatia, mas roga aos irmãos queridos: terminem ali o programa comemorativo. A misericórdia do Pai já havia descido por acréscimo, anulando os esforços da justiça humana. Agora era necessário esquecer o resto, a fim de que o ato divino não fosse envolvido pelas sombras de nossa incompreensão. A vingança só deveria ser usada para a prática do perdão. Não obstante o discurso de Eurípides, vazado em sublimes expressões de amor, os manifestantes revelaram seu intuito irrevogável de festejar, durante algumas horas, a grande vitória do bem. Era um direito que lhes assistia. Ninguém oporia diques àquela alegria que jorrava das almas, como cascatas buliçosas e incontroláveis. Eurípides fala novamente ao povo amigo, ante a decisão inabalável da sua gente. Resta-lhe suplicar ordem, caridade e paz, que o próximo fosse respeitado em tudo, que não exorbitassem os amigos nas demonstrações jubilares, para não ferir suscetibilidades. A cidade, pequenina e pacífica, apresentava o aspecto inusitado de grande centro, convulsionado por massa humana, e foguetório, em dia de grande gala. A noite chegara. As comemorações culminaram com o cortejo fúnebre simbólico, onde não faltaram velas, tochas e discursos. O defunto era o processo criminal, colocado num caixão de madeira. Encerrava-se, assim, o triste episódio com lances paradoxais de euforia popular. Era a suprema resposta ao benfeitor, que há muito se identificara com o Senhor, abre aspas, pelo emprego dos seus dons, pelo valor de suas realizações e pelas obras que deixava em torno dos próprios pés. Fecha aspas. Abre parênteses, nota. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Editora FEV, Rio de Janeiro, sexta edição. Capítulo 165. Fim da nota, fecha parênteses.